Vamos embora, gente! Vamos lá, vamos continuar nosso estudo para a gente fechar nossa prova de concurso público e acessar o nosso sonho, né? Que é isso aí, mesmo. Com muito esforço a gente conquista todos os nossos sonhos. Isso não é clichê, não. Isso é verdade, né? Então vamos lá. Estávamos falando no bloco anterior sobre esse direito à convivência familiar e comunitária, na verdade, os procedimentos para se realizar a suspensão e extinção do poder familiar, né? E aí, terminamos falando que a sentença tem que ser dada em até 120 dias, ou seja, todo processo ele tem que terminar em até 120 dias, é isso que diz o artigo 163 do ECA. Todo processo voltado à perda, ele diz assim, o prazo máximo para a conclusão do procedimento, esse procedimento aqui voltado à perda e suspensão do poder familiar, ele tem que ser concluído em até 120 dias, ok? Então, cuidado com esse prazo, tá? Porque tem provas que falam 110, 180, o prazo é de 120 dias para se concluir todo o procedimento ou todo o processo de extinção ou suspensão do poder familiar. Vou falar do acolhimento familiar ou institucional, porque o acolhimento, a gente vai voltar a falar sobre acolhimento institucional e familiar mais à frente, quando a gente estiver falando das medidas de proteção lá do artigo 101 do ECA. Mas é importante a gente já antecipar, porque com a suspensão do poder familiar, uma das medidas, a suspensão ou a perda do poder familiar, uma das medidas pode ser a colocação dessa criança ou desse adolescente em acolhimento institucional ou acolhimento familiar. O que é isso, Alexandre? É o seguinte, essa criança ou esse adolescente que estiver sofrendo maus tratos, abandono, se os pais morrerem, não tiver com quem colocar, enfim, se acontecer alguma das hipóteses de extinção, suspensão ou perda do poder familiar, é possível se colocar essa criança no acolhimento institucional. A criança está em situação de rua. Em várias cidades do Brasil, a gente ainda vê muita criança em situação de rua, né? Cheirando cola, fumando crack. Antes era só cola, né? Agora tem um crack que tem um poder ainda mais devastador da mente e da alma dessas crianças, infelizmente, né? Então, essas crianças que estão nessa situação grave de vulnerabilidade, se não tiver como voltar ao seu seio familiar, ela pode ser colocada em acolhimento institucional, que numa instituição que vai cuidar dessa criança ou desse adolescente. Ela quem vai ter, o diretor dessa instituição é que vai ser o próprio guardião dessa criança ou desse adolescente. Agora, veja o que eu falei, isso é somente se não tiver como voltar para o seio familiar, ou seja, cuidado com isso na prova. O acolhimento institucional ou familiar é uma medida excepcional e temporária, ok? Então, não é uma medida ad eterno. Por quê? Porque vai tentar se colocar, se recolocar essa criança ou esse adolescente na família, ou então se buscar uma família substituta. A ideia não é fazer com que essa criança e esse adolescente fique até os 18 anos numa instituição dessa. Por quê? Porque essas instituições, por mais estrutura que tenha, mas tem um tratamento muito impessoal, né? E troca muito de funcionários criam um vínculo com aquela criança ou aquele adolescente, depois muda de emprego, ou é demitido, ou passa num outro concurso, e aí esse vínculo, como é que fica, né? Então, é muito ruim. Então, por melhor que seja a qualidade estrutural de uma instituição de acolhimento, para aquela criança, aquele adolescente, não é a situação ideal, não é mesmo. Então,
cuidado com isso na prova. Acolhimento institucional e familiar é medida excepcional e temporária. Agora, veja, existem duas modalidades, o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. Como é essa modalidade de acolhimento familiar? O institucional é uma instituição, uma ONG ou uma própria instituição governamental. Aqui, por exemplo, em Recife, a gente tem uma autarquia que cuida dessa alta complexidade, que essa é a área da assistência da alta complexidade. Então, essa instituição, o IASC, que é uma autarquia, ela é quem faz a gestão das casas de acolhimento institucional. Então, existem essas casas de acolhimento institucional e existe o acolhimento familiar, em que pessoas se colocam para fazer parte de programas de acolhimento familiar, ok? De receber essas crianças e esses adolescentes para cuidar na sua casa. É muito raro isso acontecer, infelizmente. É muito difícil terem pais que se coloquem, abram sua casa para receber essas crianças e esses adolescentes. Isso é um ato muito bonito que deve ser cada vez mais estimulado em nossa sociedade, né? Até porque esses jovens precisam de afeto, amor, carinho. Todos nós precisamos, né? De afeto, amor e carinho. E o seio familiar é o único lugar seguro onde se promove, né? Esse amor e esse carinho. Então, a preferência, isso inclusive está no ECA, a preferência é do acolhimento familiar. Cuidado com isso na prova, tá? Então, preferência, acolhimento familiar em detrimento do acolhimento institucional. Mas ambos são excepcionais e temporários. Mesmo o acolhimento familiar, ele é excepcional e ele é temporário. A cada 6 meses haverá uma reavaliação, né? Então, o magistrado, com base no relatório da equipe interdisciplinar, da casa de acolhimento ou da própria vara da infância, que vai ficar fazendo essa análise, essa visita a essa família que recebe essas crianças e adolescentes. Então, a cada 6 meses, fica se avaliando. Essa criança e esse adolescente se adequou ao espaço, ela está sendo bem cuidada, está tendo estrutura, está tendo amor, carinho, acesso à educação, à saúde, ao lazer, aos direitos básicos e fundamentais. Então, a cada 6 meses, no máximo a cada 6 meses, não é no mínimo, é no máximo a cada 6 meses, vai haver essa reavaliação pelo magistrado ouvindo essa equipe interdisciplinar. E aí, ele pode decidir se essa criança e esse adolescente vai voltar ou não para a família natural dela, ok? Então, se os pais estavam espancando aquela criança ou aquele adolescente, aí o MP toma conhecimento disso e requer a suspensão do poder familiar. Ou então, um avô ou uma avó requer a suspensão do poder familiar para ela ficar com a guarda dessa criança. Então, se o magistrado conceder essa guarda provisória para fins e suspender esse poder familiar dos pais, então, de 6 em 6 meses, essa equipe interdisciplinar, ou em tempo menor, né, 3 em 3, em mês, enfim, vai lá fazer a inspeção na casa, ver se a criança está adequada ou não, ver se os pais melhoraram, porque pode estar espancando, porque faz uso de droga ou de álcool, enfim. Então, vai se fazer essa análise social dos fatos e, havendo uma mudança desses fatos, uma melhoria, então o juiz poderá determinar o reingresso dessa criança ou esse adolescente à família natural, que é o ideal, ok? O ideal é você ter o reingresso, voltar à família natural. Lógico, se tiver condições, tá? Ah, Alexandre, o pai continua bebendo, continua drogado. Não é interessante que o juiz retorne, ok? Na verdade, é até ilegal se o juiz determinar isso.
porque está colocando aquela criança em risco, ok? Aquela criança ou aquele adolescente. Beleza? Então, ele pode fazer essa avaliação, ou volta para a família de origem, a família natural, ou então coloca na família substituta, né? Coloca numa família substituta por meio dos institutos da guarda, da tutela ou até da adoção, se for o caso, beleza? O acolhimento tem tempo máximo. Veja, a reavaliação vai ser a cada 6 meses. Então, vai imaginar, passou 6 meses, o juiz fala, não, tem que continuar no acolhimento institucional. Depois passou mais 6 meses, o juiz tem que continuar no acolhimento institucional. Isso é ad eterno, Alexandre. Veja, a regra é que essa criança ou esse adolescente passe no máximo 2 anos, ok? Essa é a regra. Passar no máximo 2 anos, mesmo que seja no acolhimento familiar, beleza? Então, o máximo é 2 anos. Ok. Mas, Alexandre, essa criança ficou lá no acolhimento institucional, passou-se 2 anos e não apareceu ninguém para adotar, ninguém para ter a guarda, ninguém para ficar com a tutela dessa criança. Então, e aí? Como é que fica? E essa criança vai ser colocada na rua, ela vai para a rua? Não, né? Aí não, né, gente? Então, se passou o prazo máximo de 2 anos e não se tem como colocar essa criança numa família substituta, porque ninguém quer adotar, ninguém pediu a guarda, ninguém pediu a tutela, então, nesse caso, essa criança ou esse adolescente continua no acolhimento institucional. Infelizmente, há muitos casos no Brasil inteiro de crianças que entram com 3, 4 anos e ficam até os 18 anos no acolhimento institucional. E, infelizmente, muitas dessas crianças que ficam por muito tempo em acolhimento institucional, muitas vezes começam a praticar atos infracionais por conta disso, né? Dessa falta desse seio familiar, dessas normas de conduta moral que, em muitos municípios, infelizmente, a falta de estrutura do acolhimento institucional é a regra. Infelizmente é o que acontece. Temos muitos bons exemplos pelo Brasil inteiro, boas práticas e tal, mas é aquela coisa, a gente ainda precisa avançar muito na qualidade dos nossos serviços públicos. Eu falo isso porque eu conheço de perto essa realidade. Eu atuo na área na área da infância há muito tempo e, assim, rodo o Brasil por meio de articulações do Conselho da Criança e a gente vê que a realidade não é fácil dessas casas de acolhimento. Muitos profissionais, servidores públicos se esforçam muito, mas muitas vezes a falta de condição, né, estruturante é difícil, né? Então, 2 anos, salvo comprovar a necessidade, né? E também tem aquela coisa, né? A gente precisa aproveitar esse momento e estimular vocês, né, a também pensar em adotar adolescentes, né? Porque é muito difícil se adotar adolescentes. Quando chega depois dos 3 anos, passou dos 7, então, começa a ficar mais difícil de terem pais que busquem a adoção de criança e adolescente, certo? É uma situação difícil também. Vamos falar um pouco dessas entidades que desenvolvem esses programas de acolhimento institucional e familiar. Elas têm regras a respeitar, princípios. Quais são os princípios que essas instituições têm que respeitar? Estão lá previstos no artigo 92. Vamos dar uma lidinha porque pode cair na sua prova. São 9 princípios. Joga aí na tela, Arthur. Primeiro princípio, da preservação dos vínculos familiares e a promoção da reintegração familiar, que a gente já falou muito aqui. Então, a busca é que essas crianças e esses adolescentes voltem à reintegração familiar. Mas, mesmo antes de voltar à reintegração familiar, se houver o caso só de suspensão do poder familiar, essas entidades devem promover os vínculos familiares. Então, promover que os pais visitem essa instituição para dar o carinho, o afeto a essa criança ou esse adolescente. Volta aqui para mim, Arthur. Vamos lembrar
eu já vi isso sendo cobrado em prova, que o pai e a mãe, quando tem suspenso o exercício desse poder familiar, é só o exercício que é suspenso. A titularidade ainda permanece. Ou seja, juridicamente eles continuam sendo os pais e continua ainda o dever de educar, de sustentar, de dar carinho. Então, todos os deveres previstos no artigo 22 e na Constituição Federal permanecem com a suspensão do poder familiar. Cuidado, é com a suspensão. Com a suspensão só gera a suspensão do exercício do poder, mas a titularidade do poder familiar permanece, tá? Já no caso de perda e da extinção, não, a perda se extingue inclusive a titularidade. Se extingue a titularidade e o exercício, tá bom? Então, quando há suspensão do poder familiar, deve-se preservar esses vínculos familiares. Até no caso de perda do poder familiar, se houver uma avó, se houver um tio, um primo que tenha muito carinho por essa criança ou adolescente e não queira a guarda, mas tenha muito carinho, essa instituição deve promover, sim, ainda assim, esses encontros familiares, tá bom? Outro princípio é a integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção da família natural ou extensa. Então, essa instituição percebeu que não tem condição de realizar a reintegração familiar, que é a regra é buscar voltar ao seio familiar da família natural. Não conseguiu ir para a família natural ou família extensa, para uma avó, para um tio, um primo, então vai se buscar a família substituta, ok? Por meio de uma adoção, ou de uma guarda, ou de uma tutela, tá bom? Principalmente da adoção. Outro princípio, atendimento personalizado em pequenos grupos. Eita, isso aqui é difícil dos municípios cumprirem no Brasil. Vê só, essas instituições devem ter até 20 crianças e adolescentes, certo? Não podem ter mais do que isso, mas infelizmente muitas casas dessas têm 30, 40 crianças e isso é ruim. O ideal mesmo, no meu ponto de vista, era que uma casa dessa deveria ter somente até 5 crianças. 5 ou no máximo 10 crianças, no máximo, assim, estourando. Por quê? Imagina tu cuidar de uma casa, imagina você na sua casa, você cuidar de 20 crianças. É difícil, né? Tu imagina cuidar de 20 meninos perturbando a tua casa, quebrando tudo, jogando bola dentro de casa, pitando as paredes. É bronca, não é não? Se 1 ou 2 já é difícil, imagina 20. Então é isso, a lógica tem que ser essa. A gente tem que pensar em instituições que tenham uma dinâmica familiar. E eu sei, você pode estar pensando, Alexandre, tem família com 13, 15. Eu, Alexandre, tenho 13 irmãos. Ok, mas vamos combinar que hoje em dia é uma exceção. Vamos combinar que hoje é uma exceção. A maioria das famílias tem até 5 filhos, né? 1, 2, 3, no máximo até 5, né? Excepcionalmente, eu conheço algumas pessoas que têm 13 irmãos. Meu pai mesmo é filho ele tem 12 irmãos. Meu pai é um caso desse, né? Mas eu sei que, naturalmente, é uma exceção. Eu tenho 4 irmãos, né? Mas eu sei que é uma exceção hoje em dia, né? Meu pai é que gosta de... Eita, homem, 5 filhos é bronca, viu? Então... a regra é essa, né? Até 20, isso, salvo engano, está na NOB SUAS, na Lei da Assistência Social, na normativa da assistência social, ok? Então tem que ser em pequenos grupos e tem que ser um atendimento personalizado, conhecendo a pessoa, aquela criança, aquela adolescente. Não pode ser um número, não pode ser um número. Tem que saber a história daquela criança, daquele adolescente, né? Saber
de onde ela veio, quem são os pais, conhecer essa criança e esse adolescente. Tem que ter um desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, ou seja, tem que promover essa educação formal e não formal, né? Essa educação da escola e a educação também para a cidadania, beleza? Outro princípio, o não desmembramento de grupo de irmãos. Eita, esse princípio também é difícil de haver o cumprimento. Aí já não é um problema estruturante, é um problema de fato mesmo. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, o ideal é que as casas sejam separadas por sexo. Então, casa de acolhimento só de menino e casa de acolhimento só de menina. Por quê? Muitas vezes essas crianças e adolescentes, isso é uma questão mais da prática, eles advêm de uma história de estupro, de exploração sexual. Então, se um adolescente desse, do sexo masculino, está numa mesma casa de uma adolescente do sexo feminino, há uma possibilidade de haver práticas sexuais dentro dessa casa. Há uma possibilidade, sim, real, e há muitos relatos pelo Brasil inteiro disso. Então, o ideal é que não haja casas com crianças do mesmo, de sexos opostos. Tem que ser só casos de crianças do mesmo sexo. Mas o que acontece? Muitas vezes o pai espancava, abandonava, estuprava os 3 filhos. E aí 2 meninos e uma menina. Aí vê o que acontece. Esses 3 meninos, pelo princípio do ECA, não podem ser desmembrados, tem que estar juntos. Aí vai 2 meninos e uma menina, como são 2 meninos e uma menina, vai para a casa de menino. Essa menina tem uma grande chance de ela sofrer abuso sexual, infelizmente, mas é verdade. Ela tem grande chance de sofrer abuso sexual ou, enfim, sofrer bullying e tal. Então, é complicado essa regra aqui a execução dessa regra, ela é bem delicada quando há histórico de abuso, exploração sexual, de estupro dessas crianças e adolescentes. É uma situação bastante delicada. Então, mas esse é o princípio que está lá previsto no ECA. Quando é do mesmo sexo, aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Quando são do mesmo sexo, fica mais fácil. Eu estou lembrando de alguns casos, estou falando aqui, eu estou lembrando de alguns casos. Teve um caso que me relataram em que o pai, ele tinha 6 filhos e ele abusava de 6 filhos e o mais velho tinha 12 anos de idade. E aí, de 12 para baixo, o mais novo tinha 1 ano de idade, uma menininha de 1 ano de idade. E ele estuprava 3 desses filhos, 2 meninos e uma menina. E esses meninos, eles estupravam os outros irmãos. Era uma coisa assim terrível. Então, inclusive, um de 6 anos estuprava a menina a palavra nem certa é estuprar, né? Enfim, até porque essa criança não sabe nem o que está fazendo, né? Fazia isso no bebê de 1 ano, né? Então, assim, infelizmente, as histórias de vida dessas pessoas são bem complicadas, né? E aí, imagina, você colocar todas essas crianças numa mesma casa, é bem complicado, né? Inciso 6º, evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Isso é importante também, esse inciso é muito importante. Por quê? Porque os técnicos dessas casas de acolhimento, de entidade de acolhimento familiar institucional, eles vão criando vínculos com essas crianças e esses adolescentes. Então, você mudar muito de casa, você vai quebrando esse vínculo. E quanto mais quebrar o vínculo, mais essa criança, esse adolescente fica numa situação de desenvolvimento comprometida. Então, a ideia é transferir o mínimo possível. Inciso 7º, participação na vida da comunidade local. Então, essa criança, esse adolescente, deve ser estimulado a jogar bola no campo do bairro, a ir para o parque, a ir para os shows
de criança e adolescente que estiver na localidade. Então é isso, participar do que acontece na comunidade local. Inciso 8º, preparação gradativa para o desligamento. Então, ó, isso é como a gente viu, que o prazo é de até 2 anos e que de 6 em 6 meses vai ficar vendo essa avaliação, a ideia é que não fique lá. Então, tem que haver uma preparação para esse desligamento. E o inciso 9º, por sua vez, participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Isso está ligado com esse inciso 7º, né? Então, a comunidade tem que se envolver com essa casa de acolhimento. Até porque, eu vou falar um detalhe para vocês, que é uma questão da prática também. Essas casas de acolhimento, os vizinhos não querem. É interessante isso. Muitas vezes, quando os vizinhos sabem que naquela casa dali, do lado, vai ser implantada uma casa de acolhimento institucional, muitos deles fazem protesto, queima pneu, vai bater na prefeitura, para buscar que isso não ocorra, né? Porque essas casas, essas crianças vêm de um histórico familiar complicado, né? E aí muitas delas, e também são crianças, né? Vamos combinar, toda criança gosta de brincar, de badernar, né? Não, meu amigo, eu badernava pra caramba, badernava muito. Né? A bola caía na casa do vizinho, e entrava na casa do vizinho para pegar a bola sem pedir. Pegar manga, né, na casa do vizinho, pegar jambo. É coisa de criança, né? A criança faz isso, né? Então, e quando essas crianças vêm de um histórico de rua, situação de rua, vêm de uma situação de espancamento e tal, não sei o quê, então elas muitas vezes vêm muito revoltadas e é uma situação um pouco mais difícil. Então, estimular que essa comunidade local, ela entenda a finalidade da casa, ela participe, ela ofereça oficinas para aquela casa de acolhimento, é importantíssimo para haver esse bom ambiente, né? Então, essa participação é decisiva, inclusive até para o bom funcionamento da casa de acolhimento. Uma vez eu fui visitar uma casa de acolhimento, aí eu estava na rua procurando a casa de acolhimento, eu perguntei para uma pessoa que estava na rua, onde é que é a casa de acolhimento e tal? Aí a pessoa falou, é ali, ali, aí estava apontando para mim mais ou menos a uns 30 metros de onde eu estava. Quando eu bati o olho que vi que tinha uma criança em cima do telhado da casa, eu falei, já sei onde é. Já sei onde é, ali. Tem a criança em cima do telhado da casa. Quando eu chego lá, tá a vizinha reclamando porque essa criança tinha pulado na garagem dela e pulado em cima do capô do carro e amassado o capô do carro, e ela estava reclamando com a coordenadora da casa. E ela reclamando e a criança cuspindo na mulher, cuspindo. Olha, foi uma situação bem interessante e delicada, né? Mas assim, a comunidade tem que se envolver, tem que abraçar para a gente tentar resgatar essas crianças, resgatar elas, porque eu acredito que as pessoas possam sempre recriar o seu projeto de vida. Eu acredito sinceramente nisso. Né? E também partindo disso, eu tive sempre uma família estruturada e também badernava. Né? Arthur, tu badernava muito? Pra caramba, né? Pois é, então assim, também entender isso, que faz parte do universo da criança e adolescente. Sobre o dirigente da entidade, o status jurídico dele é de guardião, né, para todos os efeitos de direito, então o status jurídico dele é de um guardião. Ele tem o dever de respeitar esses princípios do artigo 92 e de remeter à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 meses, esse relatório circunstanciado de como está sendo o atendimento dessa criança. Quando essa criança dá entrada nesse acolhimento institucional, deve ser feito um PIA, que é um projeto de atendimento, de acolhimento individual. Então, esse PIA, esse plano individual de acolhimento, deve ser feito logo que essa criança ou esse adolescente dá entrada nessa casa. Então, a gente traz aqui os procedimentos para ver esse acolhimento. Joga aí na tela, Arthur.
Então, primeiro, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público requer ao magistrado que para ver, a regra é, para ver o acolhimento institucional, tem que ser por ordem da autoridade judiciária competente, ok? Então, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público vai requerer esse acolhimento institucional. Feito isso, a autoridade judiciária, entendendo que é caso para o acolhimento institucional, ela vai expedir a guia de acolhimento, né? Após expedir a guia de acolhimento, por meio de decisão fundamentada, essa criança vai para a entidade de acolhimento institucional e aí vai ser feito o PIA. Esse PIA, ele busca, como a gente viu, que é um dos princípios, a reintegração familiar, ressalvado, né, se não tiver como fazer a reintegração familiar, esse fato deve ser fundamentado por escrito pelo magistrado, certo? Verificada a hipótese de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar vai fazer a imediata comunicação ao juiz e o juiz vai dar vistas ao MP no prazo de 5 dias e ele tem que decidir no prazo também de 5 dias. Então, vai para... se provoca o acolhimento institucional. O juiz entende que é caso de acolhimento institucional, expede a guia para ser realizado o acolhimento institucional. Entra na casa da criança. Tem que ser feito de imediato esse PIA, esse plano individual de atendimento. Feito esse PIA, se busca logo a reintegração familiar. Por quê? Há muitos casos em que se encontra uma criança em situação de rua. Aí, principalmente em grande evento, em shows, né, em jogos de futebol e tal, se encontra aquela criança perambulando. Então, se não conseguir encontrar a família de imediato, a polícia ou o Conselho Tutelar, vai fazer esse acolhimento institucional. Feito esse acolhimento institucional, continua se buscando encontrar esses pais. Se encontrou os pais, é feito esse documento, né? A entidade ele faz esse documento para realizar a reintegração familiar. E aí, a autoridade judiciária dá vista ao MP, para o MP no prazo de 5 dias se manifestar e o juiz julga em 5 dias se reintegra ou não. No caso a criança somente se perdeu, naturalmente vai voltar essa criança para os pais, né? Mas se for um caso mais grave, pode ser reanalisado. No próximo bloco, a gente continua.